Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos estudar o processo de separação de misturas homogêneas. Antes de iniciarmos a nossa aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar aquele like e vai compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Nós iremos focar hoje no processo de separação de misturas homogêneas. Separação de misturas homogêneas. Antes de iniciarmos os processos, nós devemos lembrar que uma mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. É uma mistura que ela é uniforme no seu todo. Então a gente olha para a mistura e o aspecto visual dela é uniforme, né? Os processos de separação de misturas homogêneas são processos físicos. E quando falamos aqui de mistura de sólidos, lembremos que são misturas homogêneas de sólidos. O primeiro processo que nós vamos ver aqui, o processo que nós iremos ver aqui, é o processo da fusão fracionada. Esse processo consiste na diferença de ponto de fusão dos sólidos que estão presentes na mistura. É muito utilizado em ligas metálicas. Então, a fusão fracionada é um processo de separação de misturas entre sólidos que possuem pontos de fusão distintos. Ó, então a gente tem que ficar atento a isso, que são pontos de fusão, o que? Distintos. Então imaginemos que tenhamos ferro e chumbo numa mesma mistura, formando uma liga metálica. O ferro, o ponto de fusão do ferro é acima de 1500 graus, enquanto que o ponto de fusão do chumbo está em 320, 330, está ali 325, 26, 27 aproximadamente, né? Então está nessa faixa ali de 320 a 330 graus. Então, quando essa mistura é submetida ao aquecimento, quando chega a 320, na faixa ali 320, 330 graus, o chumbo sofre a fusão e se separa todo da mistura lá com o ferro, porque o ponto de fusão do ferro está a 1500 graus. Então a fusão fracionada se baseia no ponto de fusão, né, na diferença do ponto de fusão dos componentes da mistura. Quando falamos de mistura de gases, a gente tem que lembrar que sempre a mistura de gases é mistura homogênea. Nós utilizamos o processo da liquefação fracionada. A liquefação fracionada é um processo de separação de mistura homogênea entre gases, né? Falar que mistura de gases é homogênea chega a ser redundante. Toda mistura de gases vai ser sempre homogênea. Então o que acontece? A mistura ela é resfriada e aí ela passa para o estado líquido e posteriormente, para separarmos os componentes da mistura, nós utilizaremos um processo da destilação fracionada, que é um processo que a gente vai ver mais adiante. E esse processo de liquefação fracionada ele é muito utilizado na separação dos componentes do ar atmosférico, como por exemplo o nitrogênio e o oxigênio. Temos aqui um processo de mistura sólido-líquido. Nós temos aqui a cristalização. Na cristalização, todos os componentes da mistura são dissolvidos em um líquido que em seguida sofre evaporação, provocando a cristalização separada de cada componente. Então imaginemos que temos uma água com sal dissolvido ali dentro. E aí a gente quer cristalizar aquele sal que está dissolvido. O que é que a gente faz? A gente vaporiza o líquido e, consequentemente, a gente vai passar no final a ter somente o sólido cristalizado. Esse é o processo da cristalização. Temos aqui também a destilação simples, que é um método de separação de misturas utilizado para separar os componentes de uma mistura homogênea formada por um sólido dissolvido em um líquido. Só que aqui nós iremos utilizar uma aparelhagem específica. Então aqui nós temos a aparelhagem da destilação simples. A gente pode ver que existe aqui uma fonte de aquecimento, que é o bico de Bunsen, né? Hoje em dia é mais utilizado uma manta aquecedora, uma manta térmica, mas aqui nessa figura nós temos o bico de Bunsen, que vai ser a fonte de aquecimento. Temos aqui um balão de fundo redondo, onde nós temos a mistura, o sólido dissolvido no líquido. Aqui nós temos um adaptador, onde colocamos um termômetro. Então o que vai acontecer? Essa fonte de aquecimento vai fazer com que a solução, com que a mistura absorva calor e o líquido ele se vaporize e ele vai passar por dentro dessa vidraria aqui que a gente chama de condensador. Então no condensador nós temos aqui duas conexões onde vai passar água
Só que essa água não vai entrar em contato com o vapor vindo da mistura, então essa água ela passa por uma parte sem entrar em contato físico com o vapor oriundo da mistura, mas essa água, por estar com a temperatura baixa, vai fazer com que o vapor que saia daqui do balão ele se condense e ele seja recolhido aqui num outro recipiente. Então, essa é a aparelhagem para o processo da destilação simples. Aqui nós iremos recolher o líquido e o sólido que estava dissolvido vai ficar aqui no fundo do balão de fundo redondo. E por último, nós temos aqui, né, uma mistura homogênea de líquidos. Para separarmos líquidos, né, homogêneos, dissolvidos, né, um no outro, uma mistura homogênea de líquidos, nós utilizamos o processo da destilação fracionada. A destilação fracionada ela é usada na separação de misturas homogêneas quando os componentes da mistura são líquidos. A destilação fracionada é baseada nos diferentes pontos de ebulição dos componentes da mistura. E é importante a gente saber que utilizamos esse processo para separar líquidos que apresentam pontos de ebulição próximos um do outro. Então, a gente utiliza a destilação fracionada. Aqui nós temos a aparelhagem, né, nós temos uma fonte de aquecimento aqui embaixo, nós temos um balão, né, de fundo redondo aqui, onde vai estar a mistura de líquidos. Aqui nós temos uma torre de fracionamento, pode ser chamado de coluna de Vigreux. E aqui nós temos um adaptador onde nós colocamos um termômetro para medir a temperatura. Aqui nós vamos ter também o condensador, que vai ter a entrada e a saída de água. Assim como nós vimos no processo da destilação simples, a água não vai entrar em contato com o vapor, ela vai passar de uma forma para resfriar, né, o vapor oriundo aqui do balão, e as frações elas vão sendo recolhidas aqui em recipientes específicos. Então nós temos aqui uma mistura, digamos, de dois líquidos, e quando chegar a temperatura de ebulição, temos lá dois líquidos, um líquido A e um líquido B. Quando chegar na temperatura de ebulição do líquido A, ele vai, né, sofrer a ebulição, vai passar aqui pelo condensador, ele vai ser condensado, porque ele vai ser resfriado e vai ser recolhido aqui no recipiente, enquanto que o outro líquido, quando chegar na temperatura dele, ele também vai ser vai sofrer ebulição e vai ser condensado aqui e ser recolhido num outro recipiente. Então, esses foram os processos de separação de mistura para misturas homogêneas, estudante. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.